Esse assunto que a gente vai falar aqui hoje é um assunto bem delicado e bem sério. E eu quero começar esse vídeo dizendo que se tu passa por isso, procura ajuda médica, ajuda psicológica, um psiquiatra, um terapeuta, um familiar, um psicólogo. Eu tô aqui trazendo as causas espirituais para isso, mas eu não anulo o fato jamais de procurar uma ajuda especializada, tá bem? Eu vou trazer aqui alguns aspectos do meu próprio processo. Eu já tentei o suicídio quando eu era adolescente. De uma forma assim muito no calor do momento, sabe? Não foi uma coisa planejada. Foi depois de uma briga, de uma discussão. Tomei alguns remédios, mas na hora que eu tava tomando aqueles remédios, eu já me arrependi, eu já pensei, não, eu não quero isso. Então, depois desse momento, lá na minha adolescência, quando eu tinha uns 16 anos, eu nunca fui a fundo disso para ter a certeza, mas parece que depois desse primeiro momento, como se um portal tivesse se aberto, onde sempre que eu passava por um momento muito desafiador, eu questionava a minha vida. E eu tinha esses pensamentos de não tá mais aqui. Então, a questão médica, psicológica, ela tá aí, mas a gente precisa também falar das questões espirituais. E por conta do meu próprio processo, vocês podem perceber que tudo que eu trago aqui são coisas do meu próprio processo. Então, por conta dessa minha experiência pessoal e também das coisas que eu estudei sobre isso, de como eu consegui superar isso, que eu venho aqui te trazer esse entendimento, para te ajudar nesse processo, se é isso que tu tá vivendo. Será que uma pessoa que tem pensamentos de atentado à vida necessariamente está em depressão? Não sei. Alguns profissionais podem dizer que sim. Eu arriscaria dizer que não. Porque quando eu tive esses pensamentos, lá na adolescência, quando eu tive essa tentativa, eu não estava em depressão, eu não tinha sintomas de depressão. Depois também, nesses picos na vida adulta que surgiram esses pensamentos, eu não estava num estado depressivo ou de tristeza profunda. Então eu acredito que não necessariamente. Que pode sim, né? Muito ligado à depressão, tá? Os pensamentos suicidas, mas também existem outros aspectos que eu vou te trazer aqui agora. Esses 4 pontos que eu identifiquei em mim, no meu processo, em tudo que eu já estudei até aqui sobre espiritualidade. Os pensamentos de atentado à vida não são assim um desejo de crueldade, de maldade, de ódio, sabe? Um sentimento assim de crueldade, sabe? Eu quero ver massacre, eu quero ver sangue, eu quero... Não. Geralmente a pessoa ela tá esgotada de sentir uma dor muito profunda, de sentir uma coisa muito densa que parece que não vai ser resolvido. Sente uma vez, sente duas, aquilo sempre volta a acontecer. Então a pessoa ela pensa que pode acabar com tudo isso, mas não, né? A gente sabe que a morte não é o fim. Na realidade, com tudo que eu estudo sobre a espiritualidade, eu acredito que a morte ela não existe. Existe desencarnar e encarnar. O que deixa de existir é esse nosso corpo físico que tem prazo de validade. Esse nosso corpo físico não é eterno. Então a gente precisa desencarnar dele para encarnar em outro corpo, para mudar os cenários, os personagens, o que a gente quer desenvolver dentro de nós, para mudar toda essa dinâmica. Eu acredito nisso, é o meu ponto de vista. Então, para mim hoje, a morte ela não existe. Isso foi criado, né? Essa crença da morte foi criado pelas pessoas do poder, pela antiga religião que era predominante, para colocar medo nas pessoas, e teve até um momento, até uma parte da história da humanidade, que a reencarnação era uma coisa normal, todo mundo acreditava nisso. Então, quando
determinada religião, assumiu o poder da política, da religião e tudo que existia, começou a tirar essa ideia de reencarnação para que as pessoas tivessem esse medo, esse horror, esse pavor da morte. E a gente traz isso impregnado no nosso inconsciente coletivo até hoje. Então isso todo mundo sabe, né? Que as pessoas que consumam esse fato e que têm esses pensamentos de atentado à vida, não é crueldade, é porque a pessoa chegou num momento de exaustão e às vezes não tem um conhecimento espiritual que a vida é uma continuação e que aquilo não vai terminar, né? Que depois a pessoa vai ter que vir e passar por aquilo de novo, ou talvez até pior. Então, às vezes, estudar um pouco sobre a profundidade da vida, da espiritualidade, ajuda a gente a se manter firme e a ressignificar toda essa dor. Então, a gente vai falar agora sobre 4 aspectos, 4 razões espirituais que eu identifiquei no meu processo, que eu vou te trazer aqui com todo o amor, todo o carinho. Espero que vocês tenham respeito por esse vídeo e que ninguém venha aqui falar asneira, porque como eu sempre falo, é o meu processo, é aquilo que eu vivenciei e eu tô aqui compartilhando contigo de coração aberto. Então, a primeira razão, inevitavelmente, é a interferência espiritual de seres obsessores. As pessoas tentam dizer que seres obsessores, espíritos, é uma coisa religiosa quando não é. Quando é muito mais científico do que religioso. A espiritualidade e religião não são a mesma coisa. A espiritualidade está mais para a ciência do que para a religião. A espiritualidade não tem dogmas. A espiritualidade é liberdade, é evolução, é um processo evolutivo. Então, a gente querendo ou não, existe um outro mundo intangível, imaterial, que está coexistindo aqui com a gente o tempo inteiro. E o que é um ser obsessor? É uma pessoa que desencarnou e levou para o pós-vida todos os padrões negativos que tinha aqui. Todo ódio, raiva, ressentimento, necessidade de vingança, maldade, crueldade, tudo. Não termina. O que termina só é o corpo físico. Todos esses padrões a pessoa leva para o pós-vida. Então, por essa densidade, a pessoa escolhe não ir para o plano espiritual. Escolhe ficar aqui na matéria, se alimentando da densidade de quem está encarnado. Mas o que eu quero te dizer? Um ser obsessor, ele só vai te induzir a fazer aquilo que já está dentro de ti. Para tu se conectar com um ser obsessor que vai te induzir a ter pensamentos de atentado à vida, tu tem que estar vibrando já numa frequência baixa, de raiva, de ressentimento, de ódio, de ansiedade, pânico, muito deprimido, com apatia, muito reativo, raivoso, muito assim, numa frequência muito densa. Então aquele espírito obsessor vai entrar em ressonância contigo, vai entrar na mesma frequência. Então, ele pode te induzir a chegar a ter pensamentos de atentado à vida, trazendo à tona as coisas que já estão dentro de ti. E uma pessoa que tem pensamentos de atentado à vida, com certeza tem não só um, mas muitos seres obsessores se alimentando da energia vital dela. Quando eu atendo, sou terapeuta, né? Quando eu atendo alguém, eu pergunto se a pessoa tem pensamentos de atentado à vida. Tá na minha anamnese, tá nas minhas perguntas. Se ela tem, eu sei que ali tem espíritos obsessores com ela. E eu peço que essa pessoa procure um centro espírita. Porque só no centro espírita é que eles são capazes de ajudar com isso, né? Então já fica essa orientação pra ti. Se tu tem esse tipo de pensamento, se tu conhece alguém que tem, procura um centro espírita da tua região. O segundo ponto, a segunda razão espiritual de pensamentos de atentado à vida é algo que eu descobri, que eu acessei no conteúdo da Alu Gamache. Procura aqui no YouTube, eu amo ela, eu amo os vídeos dela, eu sou da família eletromagnética dela
E assim, eu sou fã dela e do trabalho dela. E eu descobri, acessei isso, sequestros emocionais com ela. O que é esse sequestro emocional? É quando tu começa a conviver com determinadas pessoas que vão sugando quem tu é, vão sugando a tua identidade, vão sugando a tua vida, né? Tu vai se perdendo de ti mesmo, tu vai só existindo no piloto automático, aquelas pessoas têm total domínio sobre a tua vida, tu vai ficando refém disso, então tu vive uma vida por obrigações, por piloto automático, só existindo, e tu sente que tá sendo sugado, que tá sendo roubado, então tu vai se desidentificando da tua personalidade, da tua individualidade, de quem tu é. Talvez até em algum nível tu se desconecta do teu ego, né? E tu fica fraco, não se reconhece mais. Tem um vídeo aqui no canal que o título é... Como é que é o título? O título é Sinto tá vivendo uma vida que parece não ser a minha. Alguma coisa assim que vai estar escrito aqui. Que é isso. Quando a gente não se reconhece mais, não sabe quem a gente é, isso é uma grande razão de pensamento de atentado à vida. Sentir que a gente foi sugado, que não somos mais nós mesmos, então tu não... Parece que tu não tá vivendo uma vida que é tua, parece que tu só tá ali vivendo a vida de outra pessoa. Muito cuidado com isso. Terceira razão, terceiro motivo, que também é algo que eu tenho, né? Como eu falei tudo aqui nesse vídeo, são aspectos que eu tenho, né? Que me acompanham, então por isso que eu tô dizendo. A mediunidade esponja. A mediunidade esponja, ela é muito perigosa, sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas que são médiums esponjas intuitivos, não veem seres, não escutam seres, então não sabem. Muitas vezes vivem uma vida inteira sem saber que tem essa mediunidade esponja. As pessoas puxam tudo dos outros, né? Acumulam aquela densidade dos outros, se perdem de si mesmos, não sabem o que está acontecendo, às vezes entram em depressão, em pânico, em esquizofrenia, se perdem de si mesmos completamente e não sabem que é isso. Não sabem que absorveram tanto do outro sem nenhum preparo, que muitas vezes isso leva a pessoa a pensamentos de atentado à vida e de consumar isso. Porque a pessoa absorveu tanto dos outros que ela não se reconhece mais dentro dela mesma. Então vira uma pessoa esquizofrênica que chega nesse ponto de cogitar acabar com a própria vida. Eu não sei se eu desenvolvi essa mediunidade esponja ou se eu já nasci assim, não sei. Mesmo antes de eu despertar espiritualmente, eu já me lembro que quando eu encontrava com alguém que começava a falar mal das pessoas, alguém começava só a reclamar ou acontecia alguma briga, alguma coisa, eu já me sentia muito mal. Então pode ser que é uma coisa que já me acompanha a vida inteira, mas conforme eu fui despertando, eu fui acordando para isso, fui despertando para isso. Então hoje eu procuro evitar ir em lugares que tem muita gente, restaurantes, shoppings, até às vezes reuniões de família. Não vou mais muito, porque conforme eu fui aflorando essa mediunidade em mim, eu sinto muito assim, sabe? Muito forte. No meu físico, no meu emocional, no meu mental. Então, como é uma coisa nova que eu tô descobrindo como lidar com isso, nesse momento eu ainda procuro... O melhor lugar para mim é estar dentro da minha casa. Comigo mesma, eu, a minha filha, o meu trabalho. Assim eu me sinto bem. Então, estuda sobre isso, pesquisa sobre isso, se tu tem esse tipo de mediunidade. Porque é uma coisa muito perigosa, que pode ser usado de uma maneira muito boa, muito positiva, muito construtiva, mas quando a gente não sabe que é isso que a gente está vivendo, é algo muito perigoso. E por último, que eu acessei recentemente, esse ano, é a espiritualidade distorcida. Por que eu chamo assim?
Às vezes a gente vai estudando sobre espiritualidade, conhecendo, e a gente começa a negar a vida na Terra. Começa a pensar assim, não, mas aqui não é bom, lá é bom. Eu quero voltar para casa, eu não quero estar aqui. E começa a cogitar esses pensamentos de atentado à vida, nessa sensação de eu quero voltar para casa, eu não aguento mais essa densidade. A vida na matéria aqui é pequena, não é importante, eu não quero estar aqui. Lá é bom. O plano espiritual que é a minha casa, o meu espírito que é quem eu sou. Eu não quero mais viver isso aqui, chega. Então a gente entra nessa espiritualidade distorcida. Por quê? Porque o nosso espírito, ele quis muito estar aqui. O nosso espírito, ele quis vir viver tudo isso. E existe uma fila de espera para reencarnar, para ter a possibilidade de vir para o planeta Terra. Porque é só aqui, no planeta Terra, que o nosso espírito tem a oportunidade de evoluir. Sem encarnar, o nosso espírito não consegue evoluir. Porque precisa dessa densidade da matéria para trazer à tona comportamentos e inferioridades para serem desenvolvidas. Então a gente vem para a Terra para essas inferioridades de comportamentos, de relações, de karmas, tudo isso ser desperto para que a gente possa ter a oportunidade de curar e o nosso espírito possa evoluir. E aqui na Terra é também onde as nossas virtudes são afloradas, por meio do trabalho, dos relacionamentos, de propósitos, né, de tudo. Então, é uma espiritualidade muito distorcida quando a gente não dá valor para estar aqui na Terra, para viver a vida humana e quer simplesmente voltar porque lá é bom e aqui é ruim. E eu me peguei nisso, e eu me peguei nesse processo de não querer estar aqui, de ter esses pensamentos de eu quero voltar para casa. Eu quero tanto voltar para casa, me leva daqui. E com isso eu aprendi a dar mais valor para minha vida aqui na Terra. A Terra não é só desafios, não é só maldade, não é só perseguições, não é só dificuldade, não é só privações. A Terra também é linda, cheia de diversidades, com pessoas muito boas, com pessoas se desenvolvendo, com beleza, com natureza, com alimentos maravilhosos, com os sentidos, enxergar, sentir, tocar, respirar, coração bater, água. São coisas que a gente só pode experienciar aqui. Então tem muito valor a vida humana. Ser de luz, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com essas causas espirituais que provavelmente até aqui tu não tinha consciência. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like, deixa aqui um comentário. Compartilha com alguém que talvez tu saiba que está passando por um momento muito desafiador. E não deixa de procurar ajuda especializada. Um médico, um terapeuta, ajuda psicológica, mas também procura uma ajuda espiritual. Procura um centro espírita, um terapeuta holístico, algo do tipo. Porque nós somos seres holísticos. Graças a Deus, tudo está se reinventando. A medicina, a psicologia, tudo está se reinventando de modo holístico. A não tratar mais o ser humano como apenas o físico, o mental, o espiritual, tudo é separado. Não, nós somos uma coisa só. E ainda bem que tudo está sendo atualizado, para que nas próximas décadas a gente vai olhar o ser humano de uma forma holística, tratando junto o físico, o mental, o emocional, o espiritual, a energia. Tudo vai fazer parte de uma análise completa do ser humano, porque nada está dividido, tudo está interligado. E eu espero do fundo do meu coração ter contribuído com o teu processo nesse vídeo, que tu possa, se tu tá passando por esse momento tão desafiador, refletir sobre isso tudo, e se tu convive com alguém que tá passando por esse momento difícil, para que tu possa entender as causas espirituais que podem estar levando essa pessoa a passar por tudo isso.
Gratidão.